Henrique Dornelles, presidente da nossa Federarroz. Impacto desse plano safra, se é que pode dizer que tem impacto esse plano agrícola na nossa lavoura orizícola. Presidente, bom dia. Bom dia, amigo. Bom, em termos gerais, nós temos a impressão, o nosso depoimento é que o plano agrícola foi bastante modesto, né? À medida que não houve uma redução significativa dos juros, e a nossa justificativa para que isso ocorresse são as dificuldades ou os ajustes que praticamente todas as commodities passaram a ter à medida de uma caída brusca nas suas cotações, e também uma expectativa da manutenção dos altíssimos custos de produção. Eu acho que estava na mão do Ministério da Agricultura e da própria Fazenda de atenuar esses aumentos de custos à medida que pudesse diminuir o custo do dinheiro, pelo menos. Em relação ao seguro agrícola, pelo menos se manteve os volumes médios costumeiros, né? E eu acredito que mesmo tendo um avanço considerável em relação ao ano passado, não nos dá indicativo de uma preocupação maior nesse item. Mas, entretanto, digamos que acredito que a sinalização mais cruel que eu possa ter acerca do plano agrícola é que o Ministério da Agricultura, apesar da minha, digamos que a minha admiração ao ministro Blairo Maggi, e tenho certeza que ele tem se esmerado para isso, mas enfim, existe uma conjuntura muito maior até que ele, é que talvez o governo esteja administrando a bonança com o objetivo de não criar estoques e assim não fomentando a agricultura a produzir ainda mais. Pois é, essa questão aí a gente já foi falado aqui, o Antônio da Luz falou, o próprio Gideão também, né, Henrique? É a questão seguinte, né, 63% na média dos produtores, eu acho que da lavoura orizícola até um pouquinho mais, não tem esse dinheiro, não tem acesso a isso aí, né? E aí fica uma coisa um tanto quanto inócua, né? Apesar de que beneficia uma boa parcela aí, mas não é a totalidade, infelizmente, né, Henrique? Bom, Alex, tá muito ruim o retorno, tá? Mas eu acho que eu consegui entender. Realmente, existe uma parcela bastante pequena e cada vez diminui ainda mais essa parcela, e com acesso aos juros oficiais, né? Ou os juros que são anunciados no plano agrícola. Na ouricultura, essa diminuição nos parece que é ainda mais grave que no resto das outras culturas, em função da falta de renda que o produtor ourizícola ele tem, né? Isso acaba diminuindo sua capacidade de investimento, sua capacidade de pagamento, e por óbvio, num momento de insegurança, os bancos acabam alijando esse produtor, ou o sistema financeiro acaba alijando esse produtor desse acesso. Isso acaba agravando a situação e jogando esses produtores num sistema de crédito podre, falido, e que eu não vi nenhum produtor que tenha entrado nesse sistema, que é o sistema de aquisição de insumos para o plantio e entrega de produto nas piores cotações possíveis, né? Eu não vi nenhum produtor desses conseguir passar algum tempo nesse sistema e retornar. Ele só acaba indo para uma pior situação que não uma falência total. Infelizmente é isso aí. Ô presidente, nós tivemos um encontro, foi ontem, né, ou quinta-feira, em Santa Maria. O que foi debatido a lavoura do arroz? Foi feito um balanço aí da última safra, mas já prospecção para frente, mas foi falado também muito sobre comercialização. Nos dê um resumo, presidente, o que foi falado lá em Santa Maria? Bom, primeiramente, eu acho que foi uma das reuniões mais lúcidas que eu participei.
e de uma coerência bastante importante por parte dos produtores. Se chegou à conclusão que o nosso problema é custo, né? Apesar que estamos tendo preços aí até históricos ou em dólares até compatíveis, mas o nosso custo de produção realmente nos tira totalmente a nossa renda. Bom, como é muito difícil, e até ouvi de ex-ministros a mexida nos custos, então o nosso preço é que não consegue nos dar a renda necessária. É claro que nesse inteirinho, é claro que no total existem produtores que estão ganhando bastante dinheiro, né? Que estão tendo uma renda bastante robusta, mas existe uma imensidade de produtores que sequer têm essa possibilidade. E nós temos que olhar um todo. A conclusão é que hoje a ouricultura, assim como no resto do Brasil, à medida que o resto do Brasil ela diminui a área, né? No Rio Grande do Sul também não é uma cultura, digamos, que venha tendo ou venha dando ao produtor uma expectativa positiva. Não, é muito negativa essa expectativa dos produtores em relação à cultura. Eu não estou falando somente de grandes produtores, dos pequenos. Cada um tem o seu tamanho, cada um tem as suas dificuldades, assim como o pequeno produtor. Ele precisa ser muito mais eficiente, porque seus custos pessoais são iguais ao do grande produtor, né? E o grande produtor, na verdade, ele precisa de um grande capital de giro para fazer a sua lavoura. Então, cada um tem as suas dificuldades, né? Que a gente fala de forma geral. E durante a conversa, nós chegamos a um consenso de que realmente esses produtores que estão nesse sistema de aquisição de insumos e entrega pelo menor preço, sempre no prejuízo, esse produtor tem que repensar o seu negócio. Ele precisa diminuir, porque quanto mais ele produz, maior é o seu prejuízo, né? E ele precisa encontrar as áreas de melhor rentabilidade ou menor prejuízo. Não vamos pensar que o ano que vem nós vamos conseguir na safra, ou seja, entre março e fevereiro, entre março e abril, sonharmos com preços remuneradores, porque historicamente isso nunca existiu, né? Ou seja, o ano que vem vai ser muito ruim para aqueles produtores que entregarem nesse momento, e eles precisam realmente adequar o seu negócio. Aos demais produtores, né, a gente chegou a comentarmos um modelo de securitização que possa dar a liberdade desse produtor parar de plantar, né, e a liberdade ou a possibilidade de parar dignamente, à medida que daria tempo para esse produtor vender os seus bens, ou os poucos bens que restaram, sejam terras ou tratores, num prazo de tempo adequado, para que ele também possa fazer uma negociação mais digna. Então, eu pude perceber uma lucidez bastante forte dos produtores, né? E foi unânime que mesmo aqueles produtores que seguirem nesse sistema de aquisição de insumos e venda na safra, que pelo menos busquem uma pré-fixação dos preços. Tá certo, presidente, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Rural. Bom fim de semana para o senhor, viu? Um abraço, amigo.